Nós vamos hoje então, igreja, tratar sobre algo que é muito importante para que você entenda se você quer acelerar, se você quer viver esta aceleração constante, amém? Esta aceleração na sua vida. Como eu tenho dito para vocês, muitos de nós, estamos vivendo uma vida onde muitas coisas ainda não aconteceram e não aconteceram por anos, na verdade. Talvez alguns podem até dizer, pastor, são décadas que eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho lutado, eu tenho aí feito campanhas, eu tenho feito jejuns, eu já tenho feito assim tantas coisas, mas ainda tem coisas na minha vida que não aconteceram, estão morosas. E como eu disse, muitas pessoas elas acham que é normal essa espera, que nós temos que esperar mesmo. Então, às vezes a gente chega para o crente, e aí, crente, como é que estão as coisas? Aí ele fala, estou esperando, eu estou esperando, Salmo 40, Estou esperando no Senhor, estou aguardando. Mas nós vamos observar, queridos, que em muitos casos, em muitas vidas, a espera que nós temos, na verdade, já não era mais para termos essa espera. Existem coisas na nossa vida que já eram para estar acontecendo, ou já era para ter acontecido. Mas por que isso não tem acontecido? Por que tem havido isso? Então nós vamos entender algumas coisas aqui hoje, e aí depois eu vou te mostrar algo que é necessário você entender para que as coisas possam acelerar na sua vida. Amém? Então nós estamos em Números capítulo 13, quem já abriu aí em Números capítulo 13? E nós vamos ler, queridos, a partir do versículo 17. Eu vou citar os versículos, nós vamos fazer aqui uma leitura meio extensa no início, mas essa leitura que nós vamos fazer é para situar você, ok? É para te situar, para você entender o contexto, para você compreender o que nós vamos tratar aqui hoje. Então nós vamos iniciar aqui em Números 13, a partir do versículo 17, mas o que eu quero que você entenda antes de nós seguirmos aqui para você entender? Deixa eu te passar o contexto. O livro de Números, e principalmente agora esses capítulos 13 e capítulo 14, trata de um episódio na vida do povo de Deus, dos hebreus, que foi assim algo crucial na vida deles. Na verdade, irmãos, determinou o destino deles. Olha que coisa, hein? O que você vai ler aqui agora comigo é um momento onde a Bíblia está mostrando para nós um episódio que foi algo assim determinante na vida deles e no destino deles. E o que aconteceu aqui? Como você vai observar, olha o que está escrito lá. Enviou-os, pois, Moisés, a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Pode seguir. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Nós vamos até o versículo 20. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que nela também habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se ela é fértil, se é estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, dia do que, queridos? Das primícias das uvas. Então, queridos, olha que interessante. O que está acontecendo aqui? O povo está ali à beira de entrar na terra prometida. Se eles cair é pênalti. Estão praticamente assim dentro da área. Só que antes dele entrarem na área, a Bíblia então vai dizer que Moisés separou ali 12 pessoas, que não eram qualquer pessoas, eram os líderes de cada tribo, de cada estado, que representando ali cada tribo. E esses 12, ele deu essa missão, de entrar na terra e fazer um relatório, um diagnóstico. Ou seja, vamos observar se a terra realmente que Deus disse para nós é uma terra que mana leite e mel. É mais ou menos isso. Vamos ver se de fato é aquilo tudo que Deus tem falado para nós. E aí então, Moisés envia esses 12 espiões, eles entram lá como espiões, eles entram lá disfarçados para verificar a terra. E aí então a Bíblia vai nos mostrar que depois de 40 dias, eles voltaram. E voltaram trazendo o relatório. Então o versículo 25 até o 29 vai dizer o seguinte para nós.
E ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar o que, igreja? A terra, segue. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e toda a congregação, ou seja, todo o povo, né, toda a igreja, dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles e toda a congregação, e mostraram o que, queridos? O fruto da terra. Vamos lá. Relataram então a Moisés e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente, ela o que, queridos? Mas Deus não tinha falado que manda leite e mel? Tudo bem, eles tiveram que ver para crer, ok. E esse é o fruto dela. Diz que os cachos de uva lá eram tão grandes que era necessário 2 pessoas para poder carregar. Para você ver como é que era o fruto da terra, 2 pessoas para poder carregar. E aí ele diz mais, só que ele diz o seguinte: o povo, porém, sempre tem um porém, né? Que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Vai seguindo. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 31 e 33, Diegão. Isso. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que, queridos? Do que nós. Segue, até o 33. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Segue. E também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como quem, queridos? Como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então presta atenção, eles foram vigiar a terra 40 dias, 12 homens, 40 dias, vigiando a terra. Quando eles voltam com o relatório, é esse o relatório. Realmente a terra é boa, realmente é tudo aquilo que diz. Porém, é uma missão impossível. Não tem como nós entrarmos nessa terra. É o que eles estão falando ali. Não tem como nós tomarmos posse dessa terra. São muitos inimigos. Eles são fortes. Eles são valentes. Tem até gigantes nessa terra. Tem até homens grandes nessa terra. Como eu estou dizendo, nós não vamos conseguir entrar nessa terra. E aí, amados, é como eu disse para vocês. Isso foi crucial na vida deles. Que eles entendam uma coisa, tem momentos na nossa vida que eles são momentos cruciais para nós. São momentos que vão definir a nossa vida, que vão definir o nosso destino. Só que isso vai depender muito da nossa postura diante daquilo que estamos vivendo ou passando. O que vai acontecer com esse povo então? No capítulo 14 de Números, no versículos 20 ao 23, 14, verso 20, o Senhor então vai responder o seguinte, ele está dando uma resposta daquilo que Moisés havia pedido para eles, e ele diz o seguinte: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. O Senhor falando para Moisés. Segue, Diegão. Porém, então, certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram o que, queridos? À prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Segue. Nenhum deles verá o quê? Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Diegão, verso 32 agora, 34. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá onde? Meu Deus, segue. Vossos filhos serão pastores neste deserto. Durante quantos anos? 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades,
até que o vosso cadáver se consuma, aonde, queridos? Neste deserto, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, que foram 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e terei experienciado o meu desagrado. Pesado ou não? Sim ou não? Queridos, agora olha para mim, para a gente poder entender o que eu quero passar para vocês. Como eu falei para vocês, eles estavam assim, queridos, à beira de entrar na terra prometida. Você viu, eles entraram lá, verificaram a terra, olharam a terra, viram a terra. Eles estavam para entrar. E aí eles não acessaram a terra prometida. Agora, sabe o que é interessante? Que aqui eu vou começar a trazer o que eu quero trazer para vocês. Quantos anos eles andaram perambulando no deserto? O que Deus disse ali? Que seriam o quê? Tá. Agora pensa comigo uma coisa, presta atenção. A partir de Êxodo 14, hein? É onde começa a saída do povo, dos hebreus, do Egito. A partir de Êxodo 14, eles atravessam o Mar Vermelho e eles caem dentro do deserto. E ali eles estão indo rumo à terra prometida. Presta atenção. Êxodo 14, depois de Êxodo vem Levíticos, livro de Levítico, e depois de Levítico vem Números. Nós estamos mais ou menos aí, quase na metade do livro de Números. Depois já vem Deuteronômio. A minha pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: se você souber, você responda. Se não, depois no final eu te dou a resposta. É a pergunta do milhão. Do momento que eles saíram lá do Egito, até esse episódio aqui de Números 13 e 14, quantos anos vocês acham que se passaram? Entenderam? Ó, do dia que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, daquele dia até esse episódio que nós lemos aqui, ó, Números 13 e 14, até esse momento aqui. Pensa aí, ó, metade do livro de Êxodo, passou o livro de Levítico, entramos agora em Números, estamos praticamente na metade do livro de Números. Depois de Números já vem Deuteronômio, depois Josué. Tá, de Êxodo 14 até aí, quantos anos vocês acham que se passaram? Ou quanto tempo se passaram? Pode falar. 40. Alguém mais aí? 4. Quem mais? 5 anos. Quem mais? 2. Quem mais? 40. Quem mais? 15 anos. 20 anos. Quem mais? 30. Quem falou 2 anos aí acertou. Se foi com certeza no chute, mas foi um chute bem dado. A senhora arrebentou. Queridos, 2 anos. Do dia que saíram do Egito até esse momento, se passaram o quê? Por que eu disse que esse episódio foi crucial na vida deles? Foi determinante para eles. Porque eles poderiam ter entrado na terra em que prazo? Num prazo de 2 anos. Mas por causa desse momento, eles atrasaram 40 anos aquele projeto. Eles demoraram quantos anos? 40 anos. O que eles poderiam ter levado em 2 anos, se levou quantos anos? 40. Eita! Entendeu ou não? O que se levaria 2 anos? Até esse momento, 2 anos. Em 2 anos, eles já estariam dentro da terra, tomando posse da terra, vivendo e desfrutando da terra, mas por conta de algo que aconteceu aqui, eles atrasaram aquilo em 40 anos. Ou seja, ao invés de acelerar, eles o que, queridos? Desaceleraram. Quem está entendendo? Deus estava conduzindo eles em um tempo recorde, em aceleração. Porque, queridos, por que 2 anos? Porque você tem que entender que esse povo era tudo escravo. Eles ainda não eram uma nação formada. Então, quando você vai lendo o livro de Êxodo, Levítico, o que nós estamos vendo? Deus está dando lei para o povo, Deus está trazendo o tabernáculo, Deus está instituindo os sacerdotes, Deus está preparando o povo para que eles pudessem se tornar uma nação. Se você observar, em 2 anos, é muito rápido isso.
Mas aquilo que se levaria 2 anos, acabou levando quantos anos? 40. Aí eu lhe pergunto, será que também nas nossas vidas não pode estar acontecendo isso? Coisas que já éramos para nós, já temos entrado, acessado, vivendo, experimentando. Mas por causa de algumas coisas que nós não entendemos ou fizemos, isso tem atrasado aquilo que Deus tem para nós. Por isso que tem algumas coisas que ainda não aconteceram, por isso que tem coisas que estão vagarosas na nossa vida, por isso que tem coisas que estão demorando para acontecer, como esse povo aqui. Então entenda uma coisa, queridos, tem coisas nas nossas vidas que acontecem, não é porque Deus está demorando. Não. É por causa de você. É por causa de mim. Nós é que estamos demorando. Nós é que estamos atrasando. Nós é que estamos fazendo com que aquilo fique desacelerado, vagaroso. Lembra que eu disse para vocês, como eu tenho comentado, às vezes o crente chega e fala, e aí crente, eu estou esperando em Deus. Aí Deus vira para ele e fala o quê? E eu estou esperando por você. Eu estou esperando por você. Vou repetir de novo, presta bem atenção. Esse povo, em 2 anos, poderia estar desfrutando de tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles. Mas eles mesmos atrasaram em 40 anos. Quem está entendendo aqui? Eles não acessaram. Por quê? Eles atrasaram. Vou repetir. Em nossas vidas, muitas coisas também podem estar dessa maneira. Nós é que estamos atrasando aquilo que Deus tem para nós, aquilo que está preparado para nós. Nós é que estamos aí, de alguma maneira, tornando aquilo que é vagaroso, devagar. Estão entendendo, igreja? Coisas que já éramos para nós estarmos vivendo há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Você tem noção disso? Hein? Pensa, igreja. E tem muitas coisas na sua vida que já era para você estar vivendo há muitos anos. Há muitos anos já era para você estar vivendo isso. Oportunidades que surgiram diante de você, mas por alguma razão, algum motivo, naquele momento, você agiu como esse povo. E atrasou tudo na sua vida. Quem está entendendo aqui, igreja? Mas, pastor, tem como alterar isso? Tem. Sempre tem um mais. Quem está entendendo aqui? Sempre tem um porém. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer para nós que tudo aquilo que esse povo experimentou serve para nós de exemplo. Ele diz isso aos Coríntios. Aquilo que você vê aquele povo passando, experimentando, nada mais é do que algo que vai nos remeter a um exemplo, para que simplesmente a gente não faça como eles fizeram, para que a gente não haja como eles agiram. E pastor, então eu não quero mais ficar atrasado. Eu quero acelerar. Quem quer acelerar aqui? Quem quer acelerar? Você quer acelerar ou não quer? Então você vai entender algo muito interessante hoje. Que quando você entrar nesse lugar, porque isso é um lugar, você vai perceber as coisas acelerando na sua vida. Não mais como esse povo, que aquilo que eles poderiam viver em 2 anos, tiveram que esperar quantos anos? E como é que isso é possível? Como é que a gente pode mudar isso? Vamos então lá para Hebreus. Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 12. E nós vamos até o 18. E depois eu vou retomar Hebreus com você no final, só para a gente poder entender então algumas coisas. Diegão, pode colocar na NVI, por favor? Eu sei que a gente está aí na atualizado. Isso. Hebreus, capítulo 3, verso 12. Hebreus 3, nós vamos ler a partir do versículo 12 e vamos até o 18. Acharam? O que Hebreus está comentando aqui, igreja?
O autor de Hebreus, ele está falando sobre esse episódio de Números 13 e 14 que nós acabamos de ler. Só que então ele vai trazer isso na visão do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então ele está comentando sobre esse episódio. Hebreus, capítulo 3, verso 12. Nós vamos acelerar, vamos ou não vamos? Chega de esperar, sim ou não? Chega de atrasar as coisas na nossa vida, sim ou não? Amém? Pergunta para quem está do seu lado aí. Você não vai. Pergunta para ela assim: você é Rubinho Barrichello ou Schumacher? Pergunta para ela aí. Você não vai mais devagar, não, né? Vamos ler lá? Então vamos lá. Diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, verso 12, tá? De Hebreus, capítulo 3. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Já vou explicar sobre isso aí, tá? Que se afaste do Deus vivo. Segue. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vai seguindo. Pois temos sido participantes de Cristo, e se nos apegarmos até o fim, a confiança que tivemos no princípio, por isso é o que se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês como na rebelião. Olha lá, Números 13 e 14, você acabou de ler comigo. Que foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Aí ele vai explicar, contra quem que foi? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Segue. Olha agora. E a quem jurou que nunca entraria, na onde? Na onde? Na onde? Na onde? Segura. É isso aqui que eu quero falar para vocês. O que, pastor? Descanso. Descanso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para Deus, só acelera quem descansa. É esquisito, eu sei. É paradoxal. Você vai me dizer, como que uma pessoa vai acelerar se ela está descansando? Se ela está, entre aspas, sem fazer nada, como é que as coisas vão acontecer na vida dela? Como é que as coisas vão andar na vida dela? Se ela está sem fazer nada. Mas essa, irmãos, é a chave para acelerar. Depois de tudo que eu expliquei para vocês aqui nesses últimos meses, e depois que eu falei para vocês nesses últimos 2 domingos, a chave para acelerar está nisso aqui, ó, descanso. O que ele está mostrando para nós é o seguinte: aquele povo estava acelerado por causa do quê? Do descanso. Entendeu? O dia que eles não quiseram entrar aonde? No descanso, a vida o quê? Travou. Pastor? Agora está começando a mensagem. Que coisa! Como assim? Quer dizer que se eu quiser que as coisas na minha vida ande, progrida, avance, aconteça, acelere, eu preciso o quê? Descansar. Você tem que descansar. Fala para quem está perto de você assim, fala para essa pessoa, ó, você tem que relaxar. Relaxar, tomar uma água de coco, ir para a beira da praia, ficar olhando o mar. Quem está entendendo? Vendo as ondas. Porque enquanto você descansa, é aí que as coisas andam, é aí que as coisas aceleram. Agora, quando você não está no descanso, tudo trava. Que coisa, hein, irmãos? Não é impressionante isso? Tem muitas pessoas que a vida não está andando porque não está descansando.
Meu Deus do céu. Hã? Temos que aprender. Tem que aprender a descansar. É isso aí. Estão entendendo ou não? Deixa eu te mostrar aqui para vocês dois casos, que eu quero mostrar isso para vocês. Quais são esses casos? Primeiro, Lucas capítulo 13. Vamos lá. Nós vamos ler do versículo 10 ao 17. Lucas 13, esse é o primeiro que eu quero mostrar para vocês. Versículo 10 até o 17. Vai anotando aí, isso aí, vai anotando, depois em casa você lê com paciência, devagarzinho, amém? Porque hoje você vai voar na velocidade da luz, ô glória, você vai, amém? 300 mil quilômetros por segundo, você vai. Olha lá, vamos ler o texto? Como é que começa falando aí, irmãos? Certo sábado, segura. Como é que é o negócio aqui? Certo sábado. O que você está lendo aqui aconteceu quando? No sábado. Isso é determinante para nós entendermos sobre o descanso. Por que isso é determinante para nós entendermos sobre descanso? Porque dentro da cultura judaica, o sábado para eles era dia do quê? É o descanso. 6 dias trabalhará, mas no sétimo... E sabe o que é interessante? Que esse é o quarto mandamento da lei. Você sabia que para os judeus o descanso é um mandamento? Porque quando a gente pensa em mandamento, a gente só pensa o quê? Não roubar, não matar, não adulterar, não pecar, né? Nada que seja imoral. Mas você sabia que se eles quebrassem o mandamento do sábado, eles estariam o quê? Cometendo um dos maiores pecados. Porque o sábado remete à criação de Deus. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou aonde? No sétimo. Então, para eles, o sábado era um dia sagrado. É o dia do descanso. Obviamente que nós estamos vivendo na graça, nova aliança. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que na lei, não descansar era pecado. Não descansar o quê? Então tinha muito crente aqui que se estivesse na lei, já estaria no quê? Irmão, estaria num pecadão tremendo. Porque você não está descansando. Só trabalho, não está descansando. Então o que ele está mostrando para nós aqui? Que esse episódio aconteceu quando? Sábado. Sábado é o Shabbat, dia do descanso. Então ele está falando assim, ó, certo sábado, ou seja, no dia do descanso. Sabe o que é interessante? A Bíblia vai nos relatar que pelo menos, o Senhor Jesus realizou 7 milagres no sábado. Nós só vamos ver 2. Mas a Bíblia vai dizer que no sábado ele realizou o quê? 7 milagres. Para mostrar para nós que o sábado é um dos dias mais propensos para a gente receber. É no sábado. Então, pastor, vamos virar todos sabatistas, é isso? Não é isso. Calma que eu vou te mostrar. Mas eu quero que você entenda isso. Ou seja, qual é o dia mais propenso para eu receber? No sábado. Sábado é o dia do quê? Então, o dia mais propenso para você receber da parte de Deus é no dia do descanso. Enquanto você está no dia do descanso, é o dia que você pode estar recebendo. Vamos ver um caso aqui. Olha só. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. Pode seguir, diga, até o 17. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia quantos anos? Há quantos anos ela estava esperando a cura dela? É tempo ou não é? É tempo, hein? Gente, 18 anos. Você está esperando a tua bênção, esperando o teu milagre, esperando a sua cura. Há quantos anos? 18. Aí eu lhe pergunto, e você está esperando há quantos anos? Há quantos anos você tem esperado? O caso dessa mulher, 18 anos.
Mas o que vai acontecer? Ela andava como? Encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Vamos seguindo. Ao vê-la, quem é que viu ela? É tão bom saber que o Senhor tem olhado para nós, né, irmãos? Foi Jesus que notou ela. Talvez ela entrasse naquela sinagoga e ninguém notava ela, mas Jesus notou ela. Chamou a mulher à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Segue. Então impôs-lhes a mão e imediatamente, quando? Imediatamente. O que aconteceu com ela? Ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Irmãos, 18 anos esperando. Mas no dia que ela está no descanso, Jesus veio e fez o quê? E acelerou. Imagina você está esperando 18 anos, algo acontecer, e no prazo de segundos aquilo acontece? Acelerou ou não acelerou? Sim ou não? Agora que você vai entender, porque qual é o fator disso? É porque era sábado. Era o dia do descanso. Então segue. Indignado porque Jesus havia curado no sábado. Ei! O líder da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venha para ser curado nesses dias. Mas não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas! Acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou seu jumento e o leva do estábulo para dar água? Seguindo. Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por quantos anos? Aí ele falou: 18 longos anos. Não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Meu Deus do céu! Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Queridos, olha o que Jesus está falando para nós aqui, amados. Que essa mulher, durante 18 anos, ela estava presa, aprisionada, amarrada, com a vida não andando. Mas no dia do sábado, ela foi o quê? Ela foi curada. Ela foi liberta. Amém? Porque sábado é o dia do descanso. Mas sabe o que eu achei interessante? Olha o que a Bíblia vai dizer. Volta um pouquinho aí, Diego. Acho que é o 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse o quê? Há 6 dias em que deve o quê? Venha para ser curado nesses dias. Mas não aonde? Você sabia que o diabo faz de tudo para que você não entre no descanso? Para que você não entre no descanso. Você sabia que Satanás faz de tudo para que você não entre no descanso? E o que ele vai utilizar para isso? Diga comigo: religião. A religião. Porque quantos de nós ouvimos assim: irmão, você tem que fazer algo para Deus, irmãos. Irmão, você tem que fazer, irmãos. Você tem que trabalhar, irmãos. Você tem que se empenhar, irmão. Você tem que realizar. Porque se você não fizer, Deus não faz. Aí a gente fica assim: não, o que eu tenho que fazer para Deus? Eu preciso fazer algo para Deus. Eu preciso me doar mais para Deus. Eu tenho que me entregar mais a Deus. Mas quem é que tem provocado isso na gente? O próprio diabo, irmãos. Utilizando da religião. Para fazer com que a gente não viva no descanso. Porque ele sabe que se você entrar no descanso, você começa a desfrutar da graça de Deus na sua vida. Você começa a desfrutar daquilo que Deus tem para você. Então a todo momento ele quer tirar você. Ele não quer que você viva no sábado, no Shabat. Ele quer que você viva no trabalho. E aí sabe o que é interessante? Porque agora vamos deixar fluir aqui. É que muitos de nós ficamos indignados quando vemos o irmão no descanso. Você sabia disso que a gente fica indignado? Nós somos tomados pelo espírito de Marta. Quem lembra da Marta?
Ela ficou indignada, porque a irmã dela estava no descanso, só recebendo de Jesus. E ela para lá e para cá, fazendo isso, fazendo aquilo e aquilo outro, quem lembra? Chegou uma hora que ela ficou indignada, ela virou Jesus, ela virou para Jesus, olha a ousadia da mulher. Ô Jesus, não te importas não, que eu estou aqui trabalhando. O senhor não está vendo que eu tenho feito muito? O senhor não está vendo que eu estou realizando? Olha o meu trabalho, Jesus. O senhor não está vendo não quanto eu tenho feito? Enquanto o Paulo está aí, ó, sentado sem fazer nada. Paulo está parado aí. Eu não, eu tenho trabalhado tanto, eu acordo às madrugadas. Eita, espírito de Marta. Irmãos. Tem muito crente assim, queridos. Que ele acha que ele vai receber a partir daquilo que ele tem feito, que ele tem realizado. E se eu te disser que é justamente isso que tem feito com que as coisas da sua vida estejam paradas? Hein, minha igreja? E se eu te falar que você não prospera porque você trabalha demais? Você sabia disso? Que tem muito crente que não está prosperando porque trabalha muito. Você sabia disso? Tem muita gente, queridos, que não estão crescendo financeiramente porque estão o quê? Eu sei que isso é totalmente contraditório àquilo que nós ouvimos. Mas, meus amados, é justamente isso aqui. Quando é que aquela mulher recebeu? Que dia que era? Foi justamente aonde? No sábado, no dia do descanso. Aleluia. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem muitas promessas para o descanso. Você sabia disso? É que a gente não vai ter tempo de mostrar tudo aqui. Mas quando você lê Êxodo, quer ver? Vamos lá para Êxodo. Eu não quero ficar nas minhas palavras. Está com pressa não, né? Está começando a ficar bom. Não sei se você está entendendo. Êxodo, no comecinho. Êxodo capítulo 16, versículo 1. Verso 1. Diz o seguinte, vamos lá, Diegão. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Pode seguir, Diego. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e a Arão. Pode ir. Os israelitas disseram, quem dera a mão do Senhor não estivesse matado no Egito. Irmão, eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, já começou o quê? Crente é uma benção, né? Ô, povo, pessoal. Era melhor Deus ter matado a gente lá no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer o quê? Para morrer de fome? Segue. O Senhor, porém, diz, eu lhes farei o quê? Chover. Pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem as minhas instruções ou não. Então Deus diz que vai agora liberar o maná. Sabe o que é interessante? Presta bem atenção. Deus disse que ia dar para eles o maná, que é o pão do céu. Se você observar, o capítulo 15 é o episódio que eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho e entraram no deserto. Aí quando a gente lê o capítulo 16, qual é a primeira coisa que Deus prepara para eles? Provisão. Antes do Senhor dar lei, antes do Senhor dar qualquer instrução, Deus preparou o pão. Eita, irmão. E o que a gente mais se preocupa? Com o pão, com a provisão. A primeira coisa que Deus preparou para eles era a provisão diária. Era o pão. Justamente para eles não se preocuparem com isso e seguir avançando. Amém? Só que existe um detalhe muito, mas muito interessante. No capítulo
capítulo não, Diego, versículo 22. 22. Porém, no sexto dia seria que dia? A sexta-feira, perfeito. A sexta. Então, se hoje é sexta, amanhã seria o quê? E sábado é o dia do quê? Do descanso. No sexto dia, vocês recolherão em? Recolherão em? Por causa do quê que eles ficam recolhendo em dobro? Hein? Porque amanhã seria o quê? O que eu entendo com isso? O que a gente pega com isso? Que quando você entra no descanso, Deus antecipa as coisas para você. Aquilo que era para o dia seguinte se torna para o dia anterior. Ele acelera. Só que tem mais. Isso gera o quê? Dobro. Só porque eu descansei. Aí você está trabalhando aí que nem um condenado, achando assim, se eu não trabalhar eu não tenho dinheiro. Eita. Porque você está achando que a provisão vem de quem? A provisão vem de quem que você está achando? Vem de você. Você está achando que é a tua capacidade, que é a tua força. Que está vindo de você. Entendeu agora? Entendeu porque muitos não estão prosperando? Porque não estão entrando no descanso do Senhor. Se você entrar no descanso, fique em paz, porque Ele antecipa. Ele acelera. Na sexta-feira ele chegava e falava, já vou dar em dobro, porque amanhã vocês vão descansar. Quem descansa, as coisas se antecipam, as coisas aceleram. Estou entendendo ou não? Por que eu estou te falando isso? Porque existia também o mandamento, a lei, o decreto do ano sabático. Eles tinham que trabalhar na terra durante 6 anos, e no 7º ano, eles tinham que deixar a terra descansar. O que eles tinham que fazer, irmãos? Trabalhar 6 e descansa o quê? No 7º. Você imagina ficar 1 ano sem trabalhar? Ô, pastor. Levítico 25. Levítico 25. O Senhor quer nos levar para o descanso, amém, queridos? Versículo 3. Sabe por quê? Olha para mim. Você imagina que esse povo do Egito, esse povo, os hebreus no Egito, eles viveram lá 430 anos como escravos, trabalhando dia após dia, de sol a sol. Ou seja, eles não tinham o quê? Descanso. Irmãos, o não descanso é uma vida escrava. Eu não sei se você está entendendo isso. E a Bíblia fala que o Senhor já nos tirou da escravidão. Então você imagina que esse povo, o quanto eles viviam, irmãos? O quanto eles viveram como escravos? E Deus agora queria levar eles para onde? Para o descanso. Deixa eu te falar uma coisa. É o que Deus está falando para você aqui nessa manhã. Deus quer tirar você do labor, da escravidão. Só que para isso cessar na sua vida, você tem que entender o seguinte: quem é que provê você? Quem é que sustenta você? Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. Mas no 7º ano, porém, a terra terá o que, queridos? Um ano de descanso sabático. Um sábado dedicado ao Senhor. Portanto, não trabalhem. O que vai acontecer? Até o 6º ano, trabalhem, ok? Chegou no 7º ano. E você sabia que até hoje eles praticam isso? Os judeus? Lá na terra deles? Você sabia disso? 1 ano sem trabalho? Para deixar a terra o quê? Descansar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha o que me veio aqui agora. Presta atenção nisso aqui, irmão. Por que eles têm que deixar a terra descansar? Alguém sabe? Alguém aqui trabalhou na roça, tem algum conhecimento disso? Quem tem?
Por que a gente tem que deixar a terra descansar, irmãos? Para ficar com adumos preparado para botar nas coisas. Hã? Eu já trabalhei, minha sogra. Você trabalhou, né? Então por que a gente tem que deixar a terra descansar? Tem que ela ficar. Eu não sei se vocês aqui, quem tem mais idade do que eu, vai falar isso. Você já percebeu que os alimentos de hoje em dia não têm o mesmo gosto de alimentos de 40, 50 anos atrás? Quem já percebeu? Tá. Sabe por quê? Porque não deixa a terra descansar. A terra está fraca. Quem entendeu agora? Se você não deixa a terra descansar, ela enfraquece. Ela não consegue gerar os nutrientes necessários que deveria gerar. E hoje já tem estudos que comprovam isso. Se a terra não descansa, a terra o quê? Enfraquece. E se a terra descansa, ela se torna o quê? Ela se torna o quê? Quem quer receber revelação agora? Tá, o seu corpo é feito do quê? Do pó da onde? Então você é feito do quê? Quando a terra descansa, o corpo, a terra fortalece. Você é feito do quê? Quando você descansa, você fica mais forte. Pode ver. Se você só trabalha, como é que seu corpo vai ficando? Eita! Vai adoecendo, vai dando estafa, estresse, cansaço. Aí você não consegue produzir. Eita Deus! Entendeu agora? Hein? Aproveita agora é a hora, mulher. Fala pro marido, então vamos pegar aquela viagem, vamos para Arraial do Cabo. Está precisando. Passar em 10 vezes o cartão e vamos embora. Saiba que enviarei a vocês. Olha lá. Eles tinham que trabalhar 6 e descansar no... A terra, então, era assim. Eles tinham que plantar na terra, trabalhar na terra 6 anos... E quando chegasse no 7º ano, o que eles tinham que fazer? Não poderia trabalhar durante 1 ano. Aí Deus diz o seguinte, só que é o seguinte, saiba que no 6º ano, o que eu vou enviar para vocês? A bênção. Pegou, Rodrigo? Trabalha 6 anos seguidos, mas no 7º, não é para trabalhar, é 1 ano sabático. Só que Deus fala, só que tem um detalhe. Quando chegar no 6º ano, que é o último ano antes do descanso, o que eu vou fazer? Eu vou enviar a bênção. Por causa do descanso. Meu Deus. Vamos lá. 6º ano. E a terra? Meu Deus. Meu Deus. Lê lá, igreja, pelo amor de Deus, irmão. Vocês estão acompanhando comigo ou não? O que está lá? No último ano, no 6º ano que antecede ao ano sabático do descanso, o que Deus vai fazer? Eu vou mandar uma bênção tal, que a terra vai produzir por 3 anos. Glória a Deus. Quem quer essa bênção aqui dos 3? Glória a Deus. Tem que entrar no descanso, irmão Fátima. Só quem entra no descanso tem a bênção dos 3 anos. Da terra produzir por 3 anos. Tem noção disso? Então quer dizer que no 6º ano, eles prosperavam ainda mais, sim ou não? Então, queridos, até o quinto ano, eles estavam recebendo aquilo que eles simplesmente tinham trabalhado. Mas quando chegava no 6º ano, por causa do descanso, eles começavam a receber aquilo que Deus tinha para eles. Para que eles pudessem entrar no descanso. Quem quer prosperar? Quem quer acelerar? E não é interessante que ele está acelerando? Porque o que eles teriam que plantar em 3 anos, isso é acelerado para eles em... Os 3 anos foi acelerado em 1. Então, quer dizer, o resultado de 3 anos foi acelerado em quantos anos? Em 1. Quem quer ter esse tipo de resultado aqui na sua vida? Você tem que entrar no descanso, filho. Aleluia! A mulher foi curada quando? Quantos anos que ela sofria com aquilo lá? Mas no dia que ela entrou no descanso, imediatamente.
Quem quer ver as coisas acelerando na sua vida aqui? Você tem que entrar onde? No descanso. Quer que eu paro por aqui ou não? Calma que eu não mostrei como é que você entra no descanso. Mostrei? Tá interessante ou não? Sim ou não? Vamos para Hebreus. Eu ia mostrar outro caso, mas deixa outro caso lá. Jesus fez quantos milagres? 7, tá? Eu só citei um. Vamos lá. Hebreus capítulo 3. Nós paramos no 18. Aleluia. Quantos vamos estudar a palavra de Deus aqui? Diz o seguinte. A quem jurou que nunca entraria onde? Quem que não entrou no descanso? Tá lá. Aqueles que foram o quê? Irmão, desobediente não entra no descanso não, irmão. Desobediente não entra no descanso. O senhor entendeu? Entendeu, moça ali? O descanso é para quem é obediente. Amém? Para quem é submisso. Pastor, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cumprir os mandamentos, né, pastor? É não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Calma, crente. Vem no versículo 12, Diegão, que eu quero explicar agora para vocês algo. Verso 12. O autor de Hebreus está falando assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e o que mais, queridos? E que se afaste de quem? Tá, agora eu vou te perguntar uma coisa. O que significa perverso? O que você pensa quando você ouve perverso? Mal, ruim. O que mais? Uma pessoa que tem perversidade no coração. Imoral, uma pessoa imoral também? Sim ou não, irmão Jorge? Entra no descanso, irmão Jorge. Entra no descanso, homem. Sabe o que significa ali no original, no grego? A palavra perverso? Coração atribulado. Coração angustiado. A palavra perverso aqui significa uma pessoa que está angustiada, atribulada, aflita. Ou seja, um coração que não tem paz. Isso é o coração perverso aqui. O que é para Deus então um coração perverso? Um coração desassossegado, inquieto. E essa inquietude vai levar você ao quê? A incredulidade. Irmãos, tem quantas pessoas assim na igreja, irmão? Estou falando de povo crente, povo aqui da igreja. Não estou falando quem está lá fora. Mas quantos de nós nos encontramos assim, hein? Com o coração inquieto, coração perturbado, coração aflito, coração angustiado. Hein, igreja? Com o coração preocupado. Com o que será o dia de amanhã? O que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser de mim? Fala a verdade. Ou seja, um coração que não tem o quê? A paz. Para Deus, quem carrega esse tipo de coração é uma pessoa que tem um coração o quê? Perverso. Olha como é que Deus enxerga as coisas diferente da maneira como nós enxergamos. Ele está falando que aquele povo não entrou na terra porque o coração deles não tinha paz. Eles perderam a paz por conta daquilo que eles estavam vendo. Mas o que é interessante? Isso gerou o quê? Incredulidade. Entendeu por que eles não entraram no descanso? Entendeu que tem muito crente que não está entrando no descanso? Não sei se você se lembra, mas lá em Lucas, Jesus vai nos orientar a uma coisa muito interessante. Dizendo que nos últimos dias nós deveríamos guardar o nosso coração. E ele diz que devemos guardar das preocupações que o mundo nos traz. Verso 18. Volta lá, Diegão. E a quem jurou que nunca entraria no descanso dele? Não foi aqueles que foram desobedientes? Seguindo. Vemos assim, que não puderam entrar no descanso. Eles não entraram no descanso por quê? Diegão, põe a NTLH aí, vamos ver como é que fica. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram. Tudo é uma questão de
É o que eu estou falando nesses últimos domingos com vocês aqui. Então, quem tem fé descansa, fica tranquilo. A senhora está entendendo. A senhora entendeu. Como é que é? Fala de novo. Quem tem fé descansa, fica tranquilo. Como é que eu acesso então o descanso? Entenda que o descanso não é um sábado, não é um dia. O descanso é uma pessoa. Vinde a mim, vós que estáis o quê? E sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, ou seja, eu darei descanso às vossas almas. É o que eu trarei. Só que para eu acessar isso é uma questão de fé. E esse é o nível, é o ápice da fé. A fé ela vai ter que me levar para isso. Mas no caso daquele povo, Diegão, parte aí para o próximo capítulo. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o quê? O descanso. Você pode receber o descanso. Quem está precisando de descanso aí? É interessante, irmãos, porque eu já passei por isso, tá? Esse descanso no qual eu estou falando ali, não é só uma questão física. Quem aqui já teve um cansaço, que é um cansaço extrafísico? Que por mais que você dorme, você ainda acorda no outro dia. Parece que mais cansado do que ontem. É isso que ele está falando para nós aqui. Que você pode experimentar esse descanso. Amém? Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que alguns de vocês tenham o quê? Ele está dizendo assim, sabe qual era a preocupação do autor de Hebreus? É que alguns de vocês não entrem nesse descanso. Deus tem a promessa do descanso para nossas vidas, mas tem alguns que não estão entrando nesse descanso, como aquele povo não entrou. Você está observando? Sabe como é que esse Deus é bom, irmãos? Deus está preocupado com o seu? E aí, tem descansado, irmã Leocarte? E aí, a senhora tem descansado? Sabia que Deus se preocupa quando nós estamos descansando ou não? Quem está entendendo? Agora, quem quer receber o descanso aqui? Tem alguém que está precisando de descanso aqui? Ah, pastor, eu estou precisando. Eu preciso de descanso. Está pesado. Porque esse cansaço, irmão, começa a refletir em muitas outras coisas. Reflete no casamento, reflete nos relacionamentos. Reflete na sua vida. Reflete na sua saúde. Esse cansaço reflete tudo nisso. Só que ele tem descanso para nós. Segue. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, está falando lá do pessoal no deserto, tá? Também nós ouvimos a boa notícia. O descanso é proveniente do quê? Boa notícia é o quê? Não. Boa notícia é o quê? Não. Vamos ver na NVI se ele traduz como que é aquilo que eu quero colocar. O que é boas novas? Põe na RA, vamos ver se vai traduzir. Também não traduz. Ali ele chega mais próximo, né? Porque também a nós foram anunciados o quê? As boas novas é o quê? Evangelho! Como é que eu entro no descanso? Através do Evangelho. Quando você recebe o Evangelho, quando você ouve o Evangelho, as boas novas, as boas notícias. Amém? Pode voltar para a NTLH. Por favor, Diegão. Também ouvimos a boa notícia. Elas, falando daquele povo lá, tá? No Egito. Do Egito, né? No deserto. Ouviram a mensagem. Porém, ela não lhe fez nenhum bem. Da onde é que vem o descanso? Quando eu ouço o Evangelho. O que a Maria estava fazendo aos pés de Jesus? Ouvindo as palavras de Jesus. Jesus falou, olha Marta, vou te falar uma coisa. Você está fadigada, você está cansada. Marta. Porém a Maria escolheu o quê? A melhor parte. Como Maria. Quem já viu essa?
que esteve aos teus pés e dizia a ela. Ela escolheu o quê? A qual não lhe será tirada. Aleluia, igreja. Eu percebo que o Senhor está nos levando para esse lugar de descanso. Quem percebe isso? Olha a paz. Obrigado, Jesus. E elas ouviram a mensagem, porém eles não lhe fizeram nenhum bem. Diegão, põe na NVI. Eles ouviram a mensagem, mas de nada lhes valeu. Já imaginou isso, queridos? Você ouvir a pregação, mas a pregação não ter resultado na tua vida? Você ouvir a mensagem e isso não resultar em nada na sua vida? E por que que não? Pois não foi acompanhada do quê? De fé por aqueles que a ouviram. Põe na NTLH, Diegão. Por que que não fez bem? Porque quando ouviram, não receberam com fé. Eles não misturaram a fé naquilo que estavam ouvindo. Aí você não entra no descanso. Ou seja, Deus está falando que Ele é o seu provedor. O Senhor está dizendo, eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Mas dentro de si, você não crê nisso. Aí você fica aflito. Queridos, o problema da gente é que a gente se acostuma muito com aquilo que é dito na palavra. Você sabia disso? Por exemplo, Salmo 23. Isso é poderosíssimo que ele relata ali. O Senhor é o quê? E nada o quê? Ele me faz o quê? Repousar, descansar em pastos verdejantes. Ele me conduz às águas tranquilas, que refrigera. Olha o que ele está dizendo. Mas você crê nisso? Você recebe isso com fé? Você recebe? Quem está entendendo? Por que tem muito crente aflito que não está no descanso? Porque não estão recebendo com fé aquilo que Deus tem anunciado para as suas vidas. Jesus. Eles não misturaram com fé, aí não faz o efeito na sua vida. Aí o problema não é a igreja, o problema não é o pregador, o problema é você. Porque você não crê naquilo que você está ouvindo. Quem entendeu? Para fechar o próximo versículo. Como é que fica na TLH? Portanto, nós, oh glória, os que cremos, cadê os que creem aqui? Nós os que cremos, recebemos o quê? Quem crê no Senhor. Põe na NVI, Diego, vamos ver. Aleluia. Porque nós os que cremos é que entramos no descanso. RA, atualizada. Aleluia. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ou seja, quem crê, descansa. Quem crê, descansa. Quem tem fé, descansa. E ao descansar, você vai receber esses benefícios todinho que eu mostrei aqui atrás para vocês. Quem entendeu aqui? Vamos entrar no descanso. Irmãos, não é pela tua força, não é pela tua capacidade. É que eu vou ter que parar aqui, já deu tempo, porque ele vai explicar. O que ele vai explicar, pastor? Dizendo que a obra já foi feita, que Cristo está assentado nas regiões celestiais. Ou seja, todo o trabalho já foi feito por Jesus. Agora basta eu descansar naquilo que Jesus já fez. Quem entendeu aqui? Vamos descansar? Vamos entrar no descanso. E você vai ver as coisas acelerarem na sua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Bem forte a Ele. Aleluia.